Bom dia, pessoal! Bom dia! 27 de fevereiro de 2023. Hoje eu convidei para poder dividir o palco comigo o Dr. João Paulo Machado. Já vou convidá-lo aqui. Tudo bom, João Paulo? Bom Bom dia! dia, Letícia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia! Beleza. Esse negócio de Instagram é assim, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente vai ajustando aqui na hora, vai ficando tudo perfeitinho. Mas o João, gente, a gente já conhece há muito tempo, então a gente fica feliz quando a gente já conhece há mais tempo, até mais fácil de levar a conversa, né? E o Com João tem certeza. super conhecimento, e a gente já bateu uma bola antes sobre os temas de hoje. Então a gente vai chegar em alguns casos concretos bem legais, né, João? Mas, ó, vou passar Sim. para você se apresentar primeiro, e que eu sempre falo meio rápido assim, né? Como vocês conhecem, mas então vou passar para o João para ele se apresentar, gente. Bem-vindo, João. Bom dia. Obrigado, Letícia. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande iniciar meu dia conversando com você. Iniciar a semana, né? Eu É sempre participo aqui recíproco. como ouvinte, né? Às vezes eu não fico o tempo inteiro, mas estou sempre participando, você tem uma energia muito boa. E Obrigada. parabéns pelo trabalho também, né? Porque o trabalho de gratuitamente, né, compartilhar o seu conhecimento, né, que tem muito conteúdo no seu canal, na sua página, né? Então, desde já, parabéns e obrigado. Bom, para Obrigada. quem não me conhece, meu nome é João Paulo Machado, eu trabalho ali na área de registro de imóveis há 15 anos, né? Então, passei pelo registro de imóveis aqui da cidade onde eu moro, que é Mateus Leme, fiquei aqui por mais de 10 anos. Depois eu fui trabalhar no sul de Minas, no registro de imóveis de Bueno Brandão, lá eu fui oficial interino. Então, lá eu vivenciei uma gestão diferente de cartório, né, que é ser interino, né, ser responsável por um cartório que está sob a responsabilidade do Estado. E atualmente eu estou como oficial substituto no registro de imóveis de Betim, que é uma cidade da região metropolitana de BH, né, de Belo Horizonte, e a gente tem de tudo lá. Imóvel rural, imóvel urbano. Então, assim, é uma escola geral para quem atua na área. Não, olha, eu adoro o pessoal lá de Betim, eles fazem um excelente trabalho. Eu sou fã do Dr. Vander, né? O Dr. Vander também faz um excelente trabalho já nesses muitos anos que ele está à frente. Ele mais ou menos entrou comigo, né? Ou foi um pouco antes? Tem mais de 15 anos já, né, Dr. Vander lá? Não, ele assumiu em dezembro de 2010. Então tem 12 Ah, anos e 2 meses. 12 anos. Então é isso. É, Eu sei que era parecido comigo. Eu fiz sim, 15 ano passado, gente. 15 de Barreiro. Passa assim, ó. Se não ficar esperto, passa no instante, né, com João? E o com João, então, tem certeza. toda essa experiência, inclusive essa parte de gestão, que eu acho que é das mais difíceis que nós temos. A gente sempre tem que se preparar. Colegas que estão nos ouvindo, né? Advogados mesmo. É difícil essa gestão de cartório, né? A gente precisa não apenas estar sempre atualizado com tudo que sai de novo, de legislação, ficar atento com as novidades boas que tem em outros estados também, né, João? A gente está sempre estudando. Mas também tem essa parte que é complicada, que é a parte da gestão, lidar com contratações, né, com o número de pessoas necessárias em cada tipo de atendimento. É bem difícil, viu, gente? Eu estou falando porque tem gente terminando agora o concurso do edital, acho que é 2019 que está terminando agora, né? É, E já tem gente me perguntando, e eu falei, olha, não é mole não, mas vamos que vamos, vamos com fé. Tem que vestir a camisa e acreditar, e é. claro, pegar ajuda aí com quem puder, né? Porque realmente é bem difícil. Mas hoje o tema não é cartório, gestão de cartório, gente. Isso foi só ano passado. Hoje eu chamei o Dr. João Paulo, porque tem alguns assuntos, Dr. João, toda hora aparecem para mim, sabe? E um deles é o tal do bem de família. E eu mesma fico assim, eu não faço muita escritura de bem de família aqui. Vocês que estão nos ouvindo, vocês fazem? Vocês que são tabeliães fazem? Vocês que são advogados indicam? Porque bem de família, será que é o melhor caminho, né? E, aliás, vão entender, tem dois tipos de bem de família, quais são as diferenças? Eu vou convidar o doutor João, porque ele é ótimo, super didático, vai explicar pra gente aqui, hein, doutor João? Vamos lá. Bom, aqui na introdução a gente falou bem rapidamente do nosso tempo de experiência. Então você tem 15 anos de cartório no tabelionato, né, ali do Isso. Barreiro, e eu também 15 anos em registro de imóveis. E mesmo a gente com essa vasta experiência, né, de anos, não é um tema tão prático, tão comum a gente deparar com isso no registro de imóveis, né, no Notas. Bom, então por que que não é tão comum? Porque o bem de família
aquela casa de moradia, o bem de família propriamente dito, ele já é protegido por lei. Sim. Na primeira parte, que é o bem de família legal, da Lei 8.009, né, de 90, salvo engano. Então, essa Lei 8.009, ela já protege o bem de família. Contudo, a gente tem também o bem de família convencional. E qual que vai Isso. ser a diferença, né, desses dois? E o que é o bem de família? Então, no conceito da doutrina, a gente não vai encontrar o bem de família legal, que já é decorrente da lei. Mas eu peguei aqui um trechinho do Luiz Loureiro, bem rapidamente, que o bem de família é o prédio urbano ou rural, então pode ser qualquer dessa categoria de localização, com suas pertences e acessórios. Detalhe que no bem de família legal da Lei 8.009 é excluído por exemplo, obras de artes de valores altos não entra como acessório, né, neste bem de Sim. família. Destinado à residência da família. Então, a princípio, a proteção é daquele bem de moradia, de habitação da família, desde que não excedam um terço do patrimônio líquido. Esse um terço é para fins do bem de família legal, voluntário, né? O bem de família, a gente fala por escritura pública. Então, temos o legal e o voluntário. Então, o primeiro ponto seria este. E que todo bem de família ele é protegido pela Lei 8.009. Por isso que, às vezes, não estimula a pessoa a instituir o bem de família. Porque a gente vai ver que o procedimento é um pouco moroso, complexo e também vai ter o custo. Então, para que o devedor, o executado, vai se preocupar com isso? A diferença é que o bem de família legal ele vai abranger todo, independente do prazo, o patrimônio da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma casa e tenho um processo já correndo há 10 anos. O bem de família está protegido. Agora, o bem de família, quando ele é voluntário, instituído por escritura pública, ele só vai ser protegido do registro em diante. As dívidas passadas não vão ser blindadas pelo bem de família. João, vamos só pontuar, porque tem muita gente entrando agora. Então, olha, gente, a gente começou falando sobre bem de família, tá? E aí, o doutor João já falou que nós temos dois tipos de bem de família. Tem um bem de família que é voluntário, quer dizer, você vai ter que precisar procurar um tabelião para fazer uma escritura pública e tudo mais. E ele só protege das dívidas daí para frente, né? Então, e ainda tem essa questão de que é no máximo um terço do patrimônio, né, João? Agora, tem um outro bem de família, que é o bem de família legal, que não precisa fazer nada, né? Então, se você só tem uma casinha, só tenho essa casinha, não tem mais nada na minha vida, precisa fazer uma instituição por meio de escritura pública de bem de família? Não precisa, né? É o que o João falou. Por quê? Porque se só tem essa casinha mesmo, ela já está automaticamente protegida como bem de família legal. Não é isso, João? Fala isso aí. Isso mesmo. E lembrando que o bem de família legal não quer dizer que a pessoa tem que entrar com uma ação judicial para o juiz declarar que o bem de família. Não quer dizer que você tem que averbar isso no registro de imóveis. Ele já é protegido por lei. Então ele vai estar mais na esfera processual. Ele não vai chegar. No cartório a gente nem vai ficar sabendo que aquele bem foi declarado bem de família para fins daquele processo. Isso não chega lá na gente, né? Então é o seguinte, o juiz em defesa, né? Normalmente é em defesa. Então o exequente, né, ele indica um bem a penhora, aí o executado vai se defender, alegando que é bem de família, que atende aquele requisito, que é o único bem, que é de moradia da família, e tá tudo certo. Então é isso. E é por isso que eu acho, né? Porque assim, a grande maioria da população brasileira, eu posso dizer, acho que só tem um imóvel mesmo, né? Então, por isso, gente, que não chega pra gente tanta escritura para fazer. Agora, se você quer proteger um bem, né? Como bem de família, você tem diversos. Aí sim, né? Aí você quer, ó, mas esse aqui que era a casa de vovó, a casa de vovó, eu tenho amor aqui por ela. Esse aqui vai ser o bem de família, quer dizer, mesmo que eu venha a ter dívidas, esse aqui está reservado. Aí vale a pena, né, João? E além disso, o bem de família, o voluntário, né, aquele que você pode instituir, ele é mais flexível porque ele abrange até um terço do patrimônio. O bem de família legal é a casa de morada. Ainda que ela tenha um valor de 100% do seu patrimônio, esse é o único bem, ela está blindada. Já no bem voluntário, no Código Civil, estipula que pode ser um terço do patrimônio. Então, quer dizer, se você tem 6 apartamentos, você consegue instituir um bem de família daquele
apartamento que você mora e de um outro apartamento que você utiliza como receita, fonte de receita, mediante um aluguel, né? E você usa aquele aluguel para se manter, né? Então, existe essa possibilidade no bem de família voluntário por escritura pública. Olha que interessante, gente. Pouca gente sabe disso. Então, não é nesse caso do bem de família convencional ou voluntário, você pode, então, não apenas abarcar uma residência, né, João? Não apenas a residência, mas também outros imóveis que você utilize para fins de sua subsistência. Mas tudo isso dentro só de 1/3 do patrimônio. E também só vai ficar garantido para as dívidas futuras, né, João? Para quem já está cheio de dívida, adianta? Não adianta. Aí ele vai ter que buscar um respaldo na lei 8.009. É o Isso que aí, pois sobrou é. para ele. Por isso que eu, assim, quando chega aqui no cartório, a gente sempre faz aquela primeira conversa e tal, para entender qual o objetivo. Porque não é barato instituir bem de família, gente. Né, vai ter um custo para isso tudo, né? E aí você vai instituir esse bem de família para quê? Se você já está cheio de dívida, essas dívidas que você já tem não adianta nada. Aí você pode alegar em defesa, né, o que é bem de família. Se você só tem esse imóvel, você alega que é bem de família em defesa. Então, por isso que a gente não vê muita vantagem nisso, né, João? Mas o povo sempre me pergunta, e parece que toda vez que tem alguma crise, alguma coisa assim, aí o povo fala assim, bem de família, bem de família. Gente, mas de onde que eles estão tirando isso, essa importância toda, né? Então, a gente queria pontuar isso, gente, que infelizmente não resolve para todos os casos. É isso? Isso mesmo. E é importante também a gente divulgar o Instituto, porque a sua audiência aqui ela é muito é, dinâmica, né? Tem advogados, tem tabeliães, tem todo mundo. E Isso. tem também o pessoal que faz concurso. Então, imagina, pode cair uma peça numa segunda fase de concurso, uma peça para você lavrar uma escritura de bem de família. É isso Então, aí. até mesmo aqueles que têm uma vasta experiência em tabelionato de notas vai ter uma dificuldade porque não é algo tão prático, Não é né? mesmo? Eu já registrei 2 ou 3 até hoje, assim, nessa experiência de registro de imóveis, é pouco ato. É, e aí a gente seguindo, né, o que é família, né? O que é considerado uma família para fins de constituição de bem de família. Vamos Porque lá. imagina só, um proprietário solteiro, ele pode instituir bem de família? Porque no Código Civil ele fala em entidade familiar, né? Deixa eu até Isso. pegar aqui se ele cita, ele não fala apenas o casamento, fala podem os cônjuges ou a entidade familiar. Entidade familiar. Né? Então, aí o STJ já tem uma súmula, né? Súmula 364, se eu não me engano. É isso mesmo, súmula 364 do STJ, que equipara a pessoa solteira, também pode, o imóvel para fins de impenhorabilidade, ele também abrange pessoas solteiras, separadas, viúvas, desde que seja constituída uma entidade familiar. Então, por exemplo, uma tia que cria seu sobrinho e ela é solteira, mas ela vive ali com seu sobrinho, ela é uma entidade familiar. Isso. Então, isso é considerado como entidade familiar para fins de impenhorabilidade do bem de família e também para fins de instituição do bem de família convencional, né? Perfeito. Aliás, posso fazer só um comentário? Gente, eu fui pesquisar, né? Porque a gente sempre estuda antes de vir para cá. Eu tenho horror de falar sem conteúdo. Mas quando a gente convida o João Paulo, a gente nem precisa estudar, não. Mas eu gosto de estudar assim mesmo. Aí eu fui olhar a jurisprudência em teses do STJ. Quem ainda não conhece a jurisprudência em teses, vale muito a pena. Vem o material tudo já bem mastigadinho, inclusive veio que está atualizado, sabe, João? Aí vem falando dessas questões que o João colocou agora, da súmula, né? Vem falando outras questões interessantes, tá? Aí, ó, teve uma pergunta agora da... Rapidinho que eu vou voltar aqui para achar. Neide, o bem de família voluntário pode ser penhorado? Gente, a ideia do bem de família é exatamente que ele não possa ser penhorado. A ideia é essa. Não pode ser penhorado e não pode nem ser vendido sem que tenha um procedimento prévio. A gente vai chegar lá, segura a ansiedade, que a gente vai chegar lá. Então, a gente está falando agora, primeiro, o que é família para fins de entender o bem de família, né, João? Então, ele já falou que entidade familiar não precisa a pessoa ser casada. Hoje em dia, acabou esse negócio, né? De aquela família tradicional, que era só casamento. Não. Até, igual ele falou, uma tia que mora com o sobrinho, ela que cuida do sobrinho.
Isso já é entidade familiar, tá? Então vamos para frente, João. Eu acho que a gente tem que até evoluir também nessa questão de família, porque hoje é muito mais aberto, né, o conceito. Isso. Então, eu acho que caminha até para uma pessoa solteira mesmo, vive sozinha e quer viver sozinha, ela é uma família, é ela mesma, né? Então, por que É, ela não poderia constituir? Então, a gente pode avançar até nesse ponto também, do que é entidade familiar, né? isso Outra mesmo. observância de formalidade para, agora já entrando na instituição de bem de família, vamos dizer assim, extrajudicial, lá no cartório, né, convencional, que é observante de formalidade, que exige escritura pública ou testamento. Então, a pessoa tem que iniciar ali por escritura pública ou testamento. E a titularidade do prédio pelo instituidor. Então, o mero possuidor, ainda que ele seja usufrutuário, ele vive naquela casa, é usufrutuário, mas ele não pode instituir bem de família, ele tem que ser proprietário do imóvel. Mero locatário não pode instituir bem de família. Um ponto importante que eu já me deparei com isso, que é a, a possibilidade de condomínio geral. Então você, às vezes, tem um imóvel de herança, ou mesmo compra um imóvel que é só uma fração ideal. Neste caso, não cabe a instituição de bem de família. Aí, por isso que a gente vai buscar aí outros institutos para regularizar. Então, imagina só, chega uma pessoa lá no cartório de notas da Letícia e ela detecta que ele tem 15% do imóvel e quer instituir bem de família. Ou seja, na prática, ele tem uma casa localizada lá. Ele vai ter que fazer extremação, divisão, ou seja, regularizar primeiro o imóvel dele para depois permitir que ele faça a instituição do bem de família. Então, o imóvel em condomínio não é Não tem jeito. passível de registro de bem de família. Tá? Isso. Tem um decreto também, que ele foi revogado, né, pelo Código Civil, que ele exigia que a pessoa tivesse no imóvel por 2 anos ou mais. Isso agora não é necessário. Tá? Não precisa. Não tem tempo mínimo, né, João? Não Não tem tem. tempo mínimo. E Mas é nesse precisa ponto. morar no imóvel? Em tese, sim, precisa morar no imóvel, só que tem aquela questão, como ele pode instituir com um terço, até um terço do patrimônio, pode ser que ele more em um imóvel e use o outro imóvel como frutos, né, de receita para sua subsistência. Então, em regra, sim, mas se ele pode instituir 2 apartamentos, um para sua moradia e o outro para fins de locação, tá? Isso. Deu para entender, pessoal? Agora, pessoal, continua na dúvida com o negócio da penhora. Olha só a pergunta aqui. E os bens de família? O Marcos perguntou, né, Marcos? E os bens de família já penhorados? Teria como recorrer com a desconstituição? Então, você deve estar falando dos bens de família legais, né? Aqueles que, por exemplo, você só tem aquela casinha, você só mora naquela casinha, e essa casinha, então, ela não pode ser penhorada. Você pode, sim, questionar isso, porque só tem essa, né? Então, você é protegido por lei. Aí você pode, É. pode sim entrar, vai ter que ser judicial, né? Essas coisas são É, judiciais. Vai pedir, vai provar para o juiz. Agora tem umas exceções, né, João? Por exemplo, se a própria pessoa ofereceu bem garantia, aí não atinge. Se você pega, só tem um bem, mas você mesmo oferece esse bem em garantia, aí não, né? E é. também para dívida de condomínio, dívida de PTU, não é? Isso, Essa garantia não vale, não. viu, pessoal? E o que o Marcos falou também, por exemplo, um imóvel já penhorado pode ser instituído bem de família? Pode, mas ele não vai ser, ele já está Não vai penhorado. garantir Não vai garantir acerca daquela execução, né, dali para frente, né? Exatamente. É, e Esse é aí, o consensual, né? O convencional. Você vai querer fazer isso, o convencional, sendo que já está penhorado, será que vale a pena, né? Ainda essa é outra coisa que tem que ver, né? Será que vai valer uhum, a pena? Pode ser que vale, a gente tem que entender o caso concreto. Tudo é conversado, né? Em sim, tabelionato, tudo a gente tem que conversar antes para entender. Mas isso, vamos entender o objeto, então, de bem de família, você já falou, né? Que já abrange valores. Aí a tal da vaga de garagem. A vaga de garagem sempre aparece, gente. sim, Vaga de garagem, a gente teve até uma live aqui com o Éder, sabe? O Éder que trabalha lá no primeiro Registro de Imóveis aqui de Belo Horizonte. E o Éder falou bastante sobre vaga de garagem. Quem não assistiu, vale a pena assistir, porque vaga de garagem, toda hora dá dúvida. Vamos lá. Então, tem um imóvel, João. O imóvel a gente foi objeto lá de bem de família, legal ou convencional, né? Mas a vaga de garagem, como é que fica? Bom, nós temos 3 tipos de vaga de garagem. A vaga de garagem de uso comum, a vaga de garagem acessória à unidade autônoma principal e a vaga de garagem como a unidade autônoma. Então, a de uso comum, você tem um apartamento e pode parar o seu carro em qualquer espaço ali destinado a estacionamento.
E a vaga de garagem acessória, ela está sempre vinculada. Então, ela está vinculada, é como se fosse um quarto do apartamento. Ela vincula ao apartamento. E a vaga comunidade autônoma, ela é, como o nome diz, um imóvel próprio, um imóvel autônomo. Ele tem vida própria. Então, salvo o regimento da convenção de condomínio, você pode alienar a vaga de garagem, às vezes até para terceiros, terceiros que eu falo fora do condomínio, se a convenção assim permitir. Então, ou seja, é uma unidade comercial. Ela tem toda a sua liberalidade para poder usar, gozar, dispor. Então, é uma propriedade autônoma mesmo. Então, o STJ entende que a vaga de garagem como unidade autônoma, aquela que tem matrícula própria, já que ela pode ser alienada, é, não é possível ser instituído bem de família nessa vaga de garagem. Mas tudo também cabe um questionamento se você comprovar que aquela unidade está vinculada ao apartamento, que não tem como você alienar, por exemplo, para terceiros. Então, acho que cabe uma discussão sobre isso, mas já existe uma súmula do STJ também, súmula 449, que estabelece que a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Então, olha só. ela pode ser penhorada. Porque a vaga de garagem ela tem um valor comercial, né? Tanto, principalmente aquelas vagas de garagem em prédio comercial. As pessoas alienam, alugam, né? Enfim. Então, a vaga de garagem autônoma, ela não é considerada objeto para fins de bem de família. Tá? Viu? Então, beleza, gente. Ó, cuidado com vaga de garagem. Aliás, eu sempre falo isso. Vai comprar um imóvel. Olha direitinho, gente. O povo chega lá no cartório e fala assim: Letícia, quero comprar esse imóvel aqui? Aí a gente vai fazer o quê? A escritura desse imóvel aqui, né? Aí só que não fala nada de garagem nele, não. Fala nada. Aí a gente faz a transferência aqui. Passa não sei quantos anos e eu esqueci da garagem. Mas eu tô usando lá a garagem, esqueci da garagem. Direto que acontece, né? Aí a gente vai atrás para achar a pessoa que vendeu, para poder fazer a escritura da vaga de garagem. Então, gente, leiam e conversem com o tabelião. O povo tem uma preguiça de conversar, né? Não? Já manda pra gente lá e fala assim: quero fazer essa escritura aqui, fazer pra mim? E nem pergunta, a gente nem conversa. É o quê? É um prédio com uma garagem? Ah, cadê a garagem? Tem que garagem, não. Porque se você conversar com a gente troca ideia. Vamos lá, né, João? Vamos lá. Então, o pessoal tá na dúvida aqui, ó. Se esse procedimento de instituição de bem de família é só administrativo, se for o bem de família convencional, né? Aí vai ser sempre administrativo. Como é que funciona para a gente criar esse bem de família? Como é que funciona? Ele é administrativo, esse judicial, salvo se houver alguma impugnação, né? Então, porque algum credor pode questionar por que você está instituindo o bem de família. Então, vamos lá, para a gente seguir e talvez responder a pergunta aí do ouvinte, é o seguinte: como que institui? Qual o rito da instituição de bem de família? Primeiro, o imóvel tem que estar regularizado, como eu disse, não pode estar em condomínio, então tem que ter matrícula autônoma, utilizado para residência da família. Ok, você vai procurar um cartório de notas, né? E lá o tabelião vai lavrar uma escritura de instituição de bem de família. Isso vai para o registro de imóveis. O registrador não vai simplesmente transcrever, registrar aquela escritura. Ele tem que dar publicidade antes do registro. Então, é publicado o edital. Então, publica-se ali um edital no prazo de 30 dias para que a sociedade, qualquer um, impugne, caso queira, caso necessário, aquele procedimento. Então, vai dar publicidade para os credores daquele suposto ou eventual devedor, né, questionar. Então, se houver impugnação, isso é submetido para as vias judiciais, o juiz pode mandar assim mesmo registrar, né? Aí o registrador vai registrar. E se não houver impugnação, é realizado o registro. Esse registro é realizado tanto no livro 3, o registro auxiliar do registro de imóveis, e também na matrícula do imóvel. Então é feito, esse rito editado pela lei, né? Ele manda registrar no livro auxiliar e também na matrícula do imóvel que está sendo constituído bem de família, tá certo? Então tem esses dois ritos, esses dois livros são utilizados para fins de registro. Então, escritura pública, edital e posteriormente o registro. Tá. Ou seja, ele é todo extrajudicial, salvo se houver impugnação. Exatamente. Deu para entender, gente? Então, normalmente vai ser tudo no cartório. Primeiro no cartório de notas, depois no cartório de registro de imóveis. Mas alguém pode impugnar, impugnou, virou judicial, depende da sentença. Vão aguardar a sentença do juiz. Onde que está isso, João? Tá na lei de registros públicos, não é? Isso. Esse procedimento que você falou?
Esse procedimento ele fica no artigo 260 a 265 da Lei de Registros Públicos, né? Então, no Código Civil, ele não vai falar da parte procedimental. Ele vai falar só da parte geral, de conceito, né? O que pode e o que não pode. A parte registral está na Lei de Registros Públicos. Então, de base legal, a gente vai ter a Lei de Registros Públicos, o Código Civil, no caso de penhora processual, né, de impenhorabilidade, está na Lei 8.009 e temos aí também os códigos de normas, né? No nosso caso, em Minas, provimento 93 de 2020. Perfeito. Ô, gente, o pessoal está perguntando qual o prazo. Olha só, depois que publica os editais, né? Ele vai publicar os editais e tal. Dentro de 30 dias contados da publicação, se a pessoa quiser, pode reclamar contra a instituição diretamente perante o oficial de registro. Isso está lá na Lei de Registros Públicos, no artigo 262, tá bom? Isso. Então tem prazo sim, não é assim. Mas, claro, se você se sentir, a pessoa se sentir prejudicada, a dívida for anterior, de qualquer jeito, aquilo que a gente falou para vocês, dívida anterior não é garantida. Não é. Não Se é. ele conseguir provar que a dívida é anterior, tá fora da proteção, tá bem? Então, beleza. Isso. Agora, uma coisa complicada. Olha só, o povo às vezes não pensa direito. Vai lá, institui esse bem de família, tá bom, João? Instituir. E agora, eu queria vender esse bem por algum motivo, né? Eu posso ir lá direto no cartório e vender ou eu tenho que fazer alguma coisa antes, né, João? Uma vez que já está lá na matrícula e registrou também no livro 3 e no livro 2, nos dois, né? Na matrícula e mais no livro 3. Registrou lá tudo bonitinho e tal. E agora? Agora eu quero vender esse imóvel porque eu vou mudar para Portugal. Infelizmente, tem um povo que quer mudar para Portugal. Pensa bem, morar em Portugal também não é fácil, não. Eu sei porque eu já estudei lá e tudo, não é essa moleza toda que o povo acha. Mas enfim, tem muita gente querendo mudar para Portugal. Aí eu vou mudar para Portugal, vou vender esse bem aqui. É fácil? É rápido assim ou não? O que depende de quê? Bom, então, isso aí a resposta vai estar no artigo 1717 do Código Civil, né? E quer dizer que a constituição do bem de família torna aquele bem, além de impenhorável, inalienável. Então, você não vai poder também transferir o imóvel, né, sem o cancelamento daquele bem de família, né? Então, ou seja, para a alienação precisa do consentimento de quem instituiu, né, e ainda ouvir o Ministério Público. Então, o cancelamento vai depender dessa ordem judicial, né, para cancelar ali o registro de bem de família, né? Mas, por exemplo, Letícia, isso aí é do bem de família que a pessoa ainda está viva, né, instituiu o bem de família. Agora, existem aquelas situações que instituiu o bem de família para proteção da família, o proprietário às vezes falece, mas a família continua protegida em relação àquele imóvel, o bem de família continua blindando, porque a família continua, permanece, a esposa está viva, os filhos estão lá morando no imóvel, então o bem de família continua valendo, tanto que ele pode ser instituído por testamento. Aí sim, para cancelar, vai ter que ter uma justificativa, um motivo para se cancelar, né? Que se perdeu, por exemplo, perdeu a finalidade, os filhos casaram, mudaram, também o cônjuge faleceu, aí sim cancela, mas sempre ali por ordem judicial e ouvido do Ministério Público. Pois é. Gente, deu para entender? Ele está falando, isso que ele falou, gente, está no Código Civil, artigos 1717, 1719 do Código Civil, tá bom? Então, anotou aí? Que o pessoal tá. Repete o artigo. 1717, 1719 do Código Civil. Então, deu para entender que a coisa, a complicação, quer dizer, na hora que você resolve vender esse imóvel, não é assim que você vai lá e vende, não, meu filho. Você já está lá registrado esse bem de família, como é que você faz? Vai ter que ter ordem judicial, vai ter que contratar advogado, vai. Né? Vai ter que provar que não tem mais necessidade desse bem ser de família, por isso, por aquilo outro. Eu não sei quanto tempo demora, mas nada no judicial é muito rápido, porque tem todos os trâmites obrigatórios, né? Tem que publicar, tem que, né? Sei lá, é cheio de coisa. Então, não é rápido, não. Então, pensa bem, gente, quer fazer bem de família? Eu até acho que o caso mais que eu faria era esse. É uma casinha que eu tenho amor por ela, porque era da minha vozinha, não quero perder de jeito nenhum, quero morar nela até eu morrer. É essa, né, João? Essa aí, tudo bem. Agora, para fugir de dívida, em geral, você já tem dívida? Não adianta, não adianta. Então, e olha, ainda depois se quiser vender, para poder voltar para o mercado, tudo travado. Precisa de ordem judicial para voltar para trás, né? Então, não é fácil, não. E o João já falou,
não é, mesmo com a morte do instituidor, permanecer na família lá, vai ter que mover a ação judicial para acabar com o bem de família, né? E também, se tiver dissolução da sociedade conjugal, não morava lá o José e a Maria. José e a Maria dissolvem a sociedade conjugal, isso não extingue o bem de família. Então, trabalhoso, né, João? Sim. E mostra também a nossa responsabilidade em orientar as partes, né, ô Letícia? Então, não é porque a pessoa está tabelião, que ela tem que praticar o ato a todo custo, né? Só Isso. para fins de remuneração de emolumentos. Porque existe uma responsabilidade muito grande. Veja que a Letícia, que é uma profissional super a favor do registro, corajosa, vamos dizer assim, pratica os atos, ela é mais cautelosa, porque é o melhor para a parte. Aquilo vai atender a finalidade dela? Talvez não. Então, por isso que não é uma coisa tão estimulada, mas é um conceito que está aí no Código Civil, está valendo, vamos dizer Tem assim, que e a conhecer, gente né? tem que Tem que conhecer, saber. tem que divulgar, né? É isso aí. Não, ele falou que eu sou coisa. Mas é isso mesmo. Lá no cartório, gente, tem umas coisas que eu falo assim, por exemplo, renúncia. A tal da renúncia, depois se der, a gente até chega na renúncia aqui. A tal da renúncia é só depois de conversar comigo, entendeu? Lá no cartório. Porque quase nunca é aquilo que a pessoa está pensando que está fazendo, entendeu? Ela acha que vai fazer uma coisa e está fazendo outra. E aqui a mesma coisa, bem de família, lá no cartório, é só depois de passar em reunião comigo. Para eu falar assim, meu filho, me explica aqui. Qual é o objetivo que o senhor está querendo fazer esse bem de família? Me explica. Aí, normalmente, eu já falo assim, ó, gente, você já está cheio de dívida? Adianta nada. Adianta nada. Você já está cheio de dívida? Impossível, tá? Então, deu para entender? E já tem o bem de família legal, que é automático e que você pode alegar que o bem é de família no processo judicial. Então, em defesa. Você alega em defesa, ok? Lembrando que tem um monte de exceções, né, João? Caiu aí, João. Caiu aqui. Pois é. Aqui, ó, esses negócios de ao vivo é sempre assim, sempre tem umas novidades, né? Às vezes cai, às vezes vira pelo outro lado. Mas deu para entender, pessoal? Acho que deu, né? Deixa eu ver se teve alguma dúvida mais sobre isso. Acho que deu. Eu recomendo que é colega, tabelião, sempre que for tratar de bem de família, chama para conversar, que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. O Kleber está perguntando, João, o registro no livro 3 auxiliar e a verba no 2, onde está a matrícula? Ele está perguntando se é isso. Eu fui justamente ver o comentário e meu celular tombou aqui. Mas como que é mesmo O a Kleber questão? está perguntando se o bem de família, como é que funciona, né? Você falou que vai nos dois livros, no Sim, 3 e é no feito. 2. Isso mesmo, é registrado nos dois livros. Tá? Registra, né? Registra nos dois. Registra no 3 e registra também no 2, isso. Tá bom, gente? Registra nos dois. Beleza. Então, bom, deu para entender, né? Porque, olha, tem tanta coisa legal para falar com o João. Porque o que a gente trocou ideia ontem, né? A gente sempre conversa antes de fazer a live, gente. Vocês acham que é assim, automático, né? Não, tem que preparar. Aí a gente conversou. Seguinte. Então, se o problema é que a pessoa está com execuções, está com dívidas e está preocupado, vamos lembrar aquela questão da indisponibilidade também, né, João? Porque às vezes as pessoas tomam as decisões sem saber que já existe um contexto de proteção ao credor, né? Por trás. E que às vezes eles tomarem alguma medida, e às vezes até gastando dinheiro, não vai adiantar nada, né? Explica pra gente a questão das indisponibilidades, João. Exato. Não adianta você ter uma ordem de indisponibilidade de penhora e vou instituir estrategicamente o bem de família e vai resolver. Não vai. Instituir por escritura pública não resolve. O que você pode é ter aquela proteção legal, como a Ana disse aí, e buscar arguir ali a Lei 8.009, e você vai ter, atendendo aqueles requisitos, a sua proteção. Mas o que é essa ordem de indisponibilidade que chega diuturnamente no cartório? É o tempo inteiro chegando ordem, porque é uma central nacional. Então, o juiz, por exemplo, lá de Manaus, ele manda uma ordem de disponibilidade e ela vai pegar o Brasil inteiro. Então, o imóvel lá do interior de Minas, ele vai estar indisponibilizado automaticamente. Então, a previsão disso está no provimento 39 do CNJ e também no nosso provimento 93 aqui de Minas, que fala sobre a indisponibilidade do bem. Então, a gente vai falar disso aqui um pouquinho também, né? Então, como que funciona? É uma central nacional de indisponibilidade, tem as autoridades que têm acesso àquela plataforma, a princípio, assim, em geral,
juízes, né, servidores do Poder Judiciário que vão acessar essa ordem. Então, não são todas as autoridades, todos os servidores que têm acesso. Por exemplo, servidor da Caixa Econômica Federal não tem acesso à central. Então, a gente vai tratar disso. Então, o juiz mandou uma ordem, ela chega instantaneamente no registro de imóveis e todos os imóveis daquela pessoa, a partir daquele momento, está indisponibilizado, independente da averbação na matrícula. Por quê? Porque existe também uma decisão do próprio CNJ sobre matéria de emolumentos. O CNJ entendeu que não, a central é gratuita para fins de cadastro, para fins de consulta, mas ela não é gratuita para fins de averbação. Então, o credor, o exequente, tem que pagar os emolumentos para fins de averbação no registro de imóveis. Então, na prática, como que acontece? Chega uma ordem de indisponibilidade, o cartório vai examinar, aí, claro que a gente faz um pente fino para tentar verificar se aquilo ali não tem não tem justiça gratuita, porque se tiver, a gente averba. Então, a gente entra em processo por processo, quando possível, e verifica. Tendo gratuidade, a gente averba. Não sendo possível esclarecer, a gente oficia o juiz e fala, ó, tem que pagar os emolumentos. Mas na prática, pessoal, o imóvel já está indisponibilizado, porque é anotado no livro de indicador pessoal, no livro 5 lá do registro de imóveis. Então, ainda que não tenha averbação na matrícula, o indicador pessoal já está indisponibilizado. O que não tem é a publicidade. Então, não vai ter como, se você pedir uma matrícula atualizada, ainda que uma certidão de quesito, de ônus, de ações, não vai mencionar aquela eventual indisponibilidade. Porque. Então, deixa eu só pontuar isso, porque isso é importante. Gente, deu para entender? A gente está falando aqui de dívida, o pessoal tá com dívida, vai vender o imóvel. Como é que a gente vai saber? Vocês que têm que fazer a tal da due diligence, né? Os nossos parceiros advogados que estão assessorando. Como é que faz? Então, olha só. Que eu recomendo, né? Essa central, ela, apesar dela receber ordens de todo o país, né, de tudo quanto é juiz de todo o país, ela não é acessível para todas as pessoas. Nós, tabeliães, podemos ter acesso e também os nossos registradores de imóveis. Mas outras pessoas não. Então, como é que faz? Chegando um caso concreto lá no cartório. Qual que é a ordem que eu dou aqui no cartório, né, João? Chegou um caso concreto, uma compra e venda. Primeira coisa, antes de fazer o cálculo de TBI, que aqui no cartório a gente oferece de fazer o cálculo do ITBI. Antes de fazer o cálculo do ITBI, a gente já verifica se o imóvel, na verdade, claro que a gente tira a matrícula para ver em nome de quem que está, mas não basta só a matrícula. A gente tem que consultar o CPF, né, do alienante lá na tal da central de indisponibilidade. Porque às vezes é isso que o João falou. Fica lá, ó, na central esperando. Aconteceu um negócio jurídico, tuf, apareceu. E tem alguns casos concretos que o Américo estava até falando aqui, né? A importância da gente falar de subrogação, principalmente quando as pessoas são casadas. Depois o João vai contar um caso aqui, mas eu vou contar um também. Vamos supor que você, né, a Maria vai casar com o João, e a Maria, ela já tinha até feito o pagamento do imóvel lá, já estava. Falta só passar a escritura, sabe, João? Acontece muito, né? Já está com tudo pago lá, falta só passar a escritura e casa. Aí casa, e na hora de lavrar a escritura, não avisa que esses bens, de onde que veio esse dinheiro, que esse dinheiro ela já pagou, ela pagou sozinha, pagou antes. Nada, não fala nada com a gente, não. Fala só lavra a escritura aí. Gente, lá no cartório, graças a Deus, depois do provimento 88, que é aquele do COAF, a gente sempre pergunta qual a origem dos recursos? Veio de onde esse recurso? E isso foi ótimo. Por quê? Porque aí a gente pega muito caso de subrogação. E Sim. Quando tiver subrogação, né, Américo? É ideal, a gente deve constar na matrícula. Consta lá, conforme recursos anteriores ao casamento, que são exclusivos da Maria, de modo que esse imóvel é exclusivo da Maria. E por que isso é importante, gente? Vai que ela casa com esse João, que é o maior golpista e tá cheio de dívida aí no mercado, e se ela não coloca isso e coloca Maria casada com o João, supõe-se que é meio a meio, né? E aí, pronto, se tiver dívida, vai dar problema. Inclusive, o João depois vai contar um caso desse para nós, né? Que deu até pena nele. Mas não sei se eu antecipei muito o caso. Não, tranquilo. Bom, gente, então quando chega uma ordem lá no cartório, então é essencial um sistema, né? O software que ele vai pegar as milhares de ordens que chega e casar com o seu banco de dados lá do registro de imóveis. A Ana perguntou, como que eu acesso essa central?
Essa central ela é de uso exclusivo de notários, registradores, juízes, né? Tem as pessoas elencadas lá no provimento do CNJ, mas o cidadão comum, ele pode saber se tem uma ordem em nome dele? Pode, se ele tiver o certificado digital ou a requerimento expresso com firma reconhecida direcionado à central. Ele pode pedir isso. Porque às vezes vai advogado, já teve alguns pedidos, vai ao cartório de registro de imóveis e pede. Se eu quero saber se o executado tem indisponibilidade no nome dele, ou se meu cliente tem indisponibilidade no nome dele. Isso a gente não pode oferecer, porque é um serviço da central. Então, ele que faça o pedido para a central. Né? Apesar de estar no livro 5, eventual ordem de disponibilidade, a meu ver, ela não pode ser pública porque não é uma competência do registro de imóveis dizer isso. Ela já tem previsão lá na central que você vai pedir. Mas quem tem que pedir é a própria pessoa. E hoje a gente tem LGPD, né, de proteção de dados, então temos que tomar cuidado com isso. Então, Ana, por exemplo, você quer ter acesso à central, você como advogada não tem acesso. Mas se você quer buscar um imóvel do seu cliente, você pode, com o certificado digital dele, saber se tem uma ordem ou a requerimento dele com firma reconhecida. Agora, se você quer saber se o devedor executado tem ordem, aí não tem jeito, tá? Bom, o que eu falei, que não sei se ficou claro, é o seguinte: eu vou lavrar a escritura de compra e venda, já chega para mim contrato e tudo mais. Letícia, aí tá dentro da minha obrigação já verificar que eu vou lavrar a escritura mesmo, não vou? Então, para eu lavrar a escritura, tá lá no provimento 39 do CNJ, que é um dos requisitos é eu fazer constar que tem ordem de indisponibilidade, tá? Por quê? Porque eu posso lavrar, gente. Nós que somos notas, podemos lavar mesmo com a disponibilidade. Mas a pessoa tem que saber disso, né, João? Porque pode ser que ela não queira. Ela fala, não, tá com disponibilidade, não vou comprar esse bem, não. Ou então pode ser que ela queira. Por quê? Porque ela já comprou há um tempão, já até pagou, e agora tá com essa indisponibilidade. Então ela vai ter que entrar com embargos lá e tudo mais, né? Mas mesmo assim ela vai querer fazer o negócio. Deu para entender? Então, a gente que é tabelião, a gente tem que fazer essa análise de qualquer forma, tá? Sim. Bom, A Débora tá fazendo uma pergunta aí para você, exato. Né? O primeiro ponto que a gente falou foi sobre essa questão da gratuidade, que não abrange os emolumentos. Aí a Débora pergunta se a gente não averba na matrícula, mesmo se não tiver benefício da gratuidade. Ela acha que tem uma nota do CORE nesse sentido. Não, a nota é para averbar se tiver indisponibilidade. Se não tiver, a gente deve oficiar o juiz da ordem falando para pagar os emolumentos. Mas o que a gente faz? A gente entra em processo por processo e tenta verificar se tem gratuidade. Tendo gratuidade, a gente averba. Não tendo, a gente oficia o juiz. E aí, às vezes, o juiz demora 6 meses para responder, 1 ano, às vezes nem responde, porque são muitos pedidos, né? E aí o protocolo vai ficar em aberto, fica suspenso. Teve até um cartório de Minas que questionou essa manutenção do protocolo. Aí a corregedoria já deu decisão, acho que manteve, né, a abertura do protocolo, a suspensão desse protocolo. Só que na prática não ia fazer diferença. Por quê? Ainda que você cancele o protocolo, a ordem continua. Então, imagine só, chega lá um título transmitindo o imóvel da ordem, só porque não tem um protocolo aberto, o oficial vai poder registrar? Não, porque a ordem está aberta, está vinculada ao livro 5. Então, cancelar ou não o protocolo é inócuo. Ele vai ficar aberto até o momento do pagamento, ou até o momento que o juiz mandar ou não registrar. O protocolo é indiferente neste caso, porque a ordem existe, mas a vantagem de ter o protocolo é que ele vai estar sempre vinculado, sempre ele vai sair naquela matrícula. Ou seja, mesmo se a ordem não tiver averbada, você vai pedir uma certidão e aquela matrícula do imóvel está vinculada àquele protocolo pelo contraditório. Aí vai sair lá, olha, não tem ônus, mas tem uma ordem aqui ainda não averbada. Cuidado. Mas o problema, Letícia, já seguindo aí, é que às vezes a pessoa que teve os bens indisponibilizados, ela não tem uma qualificação plena na matrícula. Então, exemplo, a Maria é proprietária do imóvel e ela é casada com o João. E só antigamente, né, principalmente antes do provimento de cartórios, aqui em Minas começou em 2013, não tinha uma norma que falasse que você tinha que qualificar plenamente a pessoa. Então, qualificava lá, Maria, brasileira, advogado, tudo bonitinho. Casada com o João. Às só vezes falava o nome nem do falava João. com quem. Às vezes nem falava. Mas vamos admitir que falava que é com o João. Aí tem lá, João Paulo da Fonseca Machado, sou eu. Mas não fala meu CPF. Aí chega uma ordem de
disponibilidade no meu nome. Aí tem um dispositivo ali do provimento, que é, acho que o artigo 14. Olha só, o artigo 14, parágrafo 3º do provimento. Ele estabelece que, no caso de pessoas com mesmos nomes, homônimos, né, você pode registrar se não houver dúvidas acerca daquela pessoa. Mas eu mesmo, que é um nome nem tão comum, João Paulo da Fonseca Machado. Tem um camarada que tem o mesmo nome que eu. Então, se você procurar na plataforma lá, está lá o nome dele, com o mesmo meu, na Justiça Federal, ele tem um processo e eu não consigo tirar minha certidão. Então, como você vai dosar, medir o risco, se trata ou não da mesma pessoa? Não tem como. Não tem. Então, a busca é sempre pelo CPF. E tanto que também tem um artigo do 13 do provimento do CNJ que fala o seguinte: para afastamento de homonímia, resguardada a proteção de privacidade, os cadastros serão sempre feitos levando em conta o CPF ou o CNPJ, não o nome. Então é arriscado a gente averbar uma indisponibilidade só pelo nome. Então a gente não faz isso, é sempre pelo CPF. Então, no nosso exemplo, a Maria está qualificada, ela é casada com o João. Chega uma ordem para aquele João, mas ele não tem CPF. Então, não está averbado. Mas, de certa forma, já está protegido. Porque no momento que você vincular aquela pessoa a um CPF, o sistema vai te avisar: ó, existe uma ordem para essa pessoa e é a mesma. Então, quer dizer, chegou então uma escritura de compra e venda. A Maria e o João, agora qualificado naquela escritura de compra e venda, vendendo aquele imóvel. O próprio cartório de notas vai saber quando ele consultar a CENIB em relação ao João. Mas vamos admitir que essa indisponibilidade foi depois ainda da lavratura da escritura. Porque pode ser, gente. Pode. O povo às vezes acha que o tabelião que errou. Pode ser que não. Pode ser que estava tudo lindo. Porque as coisas são assim, ó, né, João? Automático. Você tem que consultar 2 vezes por dia, não é? Isso. Às vezes de manhã não tem uma ordem, de tarde tem. E já aconteceu, por incrível que pareça. A pessoa pega uma certidão, ela sai negativa e no outro dia já mudou. É assim mesmo. Por isso tem sempre documento atualizado. E 30 dias hoje já é considerado muito desatualizado, né? Muito desatualizado. É isso aí. Então é isso. Aí chega uma escritura, por exemplo, que a Letícia lavou uma escritura na sexta-feira, dia 24. Lavrou dia 24 e hoje chega uma ordem. Amanhã você leva para registro e já não vou poder registrar. A ordem chegou, mas chegou depois. Não é o registrador de imóveis que vai decidir isso. Não, a ordem é posterior. Você que entra com embargos de terceiro lá no processo para resolver. Infelizmente, o registrador vai ter que negar aquele registro, porque ele conseguiu vincular o CPF. E isso acontece, pessoal. Já peguei 3, 4 casos assim, que a pessoa não tem a qualificação completa na matrícula, existe uma omissão acerca do CPF dela. Aí, quando a gente detecta o CPF, vincula a indisponibilidade, eu não posso fazer o registro. Olha só a vantagem, então, até nisso tem vantagem da escritura sobre esses contratos bancários. Porque contrato bancário, eu não sei se a CEF orienta a pessoa, né? Duvido. A gente aqui, gente, chegou lá, viu que tem disponibilidade, a gente sempre chama o adquirente para conversar, o alienante também, e fala: olha, tem uma disponibilidade, vocês vão querer prosseguir? Porque às vezes não quer prosseguir, às vezes, né, quer desistir do negócio, vai pagar a escritura. E não vai dar em nada, né? Então já avisa de uma vez. Agora, lá na CEF, talvez esse seu caso tenha sido contrato bancário. Sim. Vai lá na secretaria, vai lá na CEF. A pessoa vai lá, olha lá, faz o contrato, tudo bem, estava a matrícula limpa, tinha tirado matrícula novinha, né? Agora as matrículas saem a jato. E aí, sexta-feira tinha nada. Chega hoje, já tem. E aí, como é que faz? Né? Então, assim, lembrando também que a ordem de disponibilidade, quando o camarada adquire o imóvel, então, eu não tenho nenhum imóvel. Comprei um imóvel, registrou no registro de imóveis, detectou uma ordem, a gente já averba aquela ordem de disponibilidade e já entrega o registro com uma indisponibilidade. Entrega ali, o cara vai estar todo feliz que ele recebeu o registro, mas ele recebeu um registro com uma ordem de indisponibilidade, com averbação. Então, tem esse ponto. E aí, nesse outro caso, exemplo prático que a gente vive lá no registro de imóveis, é quando não tem a qualificação de um dos cônjuges, ou mesmo da pessoa, às vezes não tem, e ela vai transferir aquele imóvel. Então, no meu caso lá é o seguinte: o caso em aberto ainda, protocolo aberto. O cliente tem um imóvel, casada, com fulano, o fulano não tem CPF,
E aí a Caixa Econômica, no momento de fazer o contrato, viu que eles eram divorciados e pediu o registro do formal de partilha. O formal de partilha estabelece que ficou 50% para cada um. Neste caso, é feito um registro com o conteúdo financeiro, ela paga o registro normal, e a gente vai registrar. O imóvel ficou 50% para cada um. E agora eles vão alienar. Então, esse registro está lá para a gente fazer, falando que ficou 50% para cada um. Eu vi o CPF do ex-cônjuge e vi que tem uma ordem. E já tem um contrato celebrado, assinado, só falta protocolar e registrar. E lá tem a ordem. Quer dizer o seguinte, que eu não vou poder fazer o registro daquele contrato. Aí você me pergunta, o adquirente daquele contrato não tem nada com isso. Ele só vai saber desse problema, como diz a Débora, dessa tragédia, no momento que ele entrar com o contrato para registrar. Cara, eu não vou registrar porque... mas a Caixa aprovou, financiou. Mas você não deu publicidade dessa ordem. Porque não existia possibilidade. Eu não tinha elementos para negar né, não tinha elementos para averbar, não é negar, averbar essa ordem. Então, é uma situação muito delicada. É sempre importante a gente tomar muito cuidado com isso, mas às vezes não é possível. A gente não tem ferramentas, né? Ainda é um pouco burocrático ter acesso a essa informação. Mas se for para ser extremamente cauteloso, no momento de comprar um imóvel, além de pedir as certidões, é verificar na central se tem. Mas lembrando que só quem pode verificar isso é a própria pessoa que eventualmente tem aquela ordem. Então, o próprio vendedor, né? Então, pedir de repente uma certidão da CENIB, alguma coisa assim, porque acontecem essas situações. Pois é, então vamos voltar aqui. Ó. O pessoal está perguntando, mas que cuidados então eu tenho que fazer? Gente, a tal da due diligence, o pessoal acha que é fácil fazer compra. Não é, não. E se você é corretor, se você é advogado que atua nessa área, então você tem que tirar essa documentação toda em relação não apenas à Maria, mas também ao marido da Maria, né? E ainda por cima, se eles já são divorciados, olha só que tragédia, é o que o João falou. É uma tragédia, porque tá lá, consta lá, que eles adquiriram casados. Hoje o Estado Civil é divorciado, tem alguma coisa para fazer aí no meio, né? Tem que verificar como é que foi feita a partilha e tudo mais. E até se a partilha foi desigual, se foi pago imposto. Então tem um monte de coisinhas para olhar. Mas a due diligence básica é de analisar a documentação toda, tanto no caso da Maria, quanto no caso do João, que é o marido da Maria, toda a documentação. E a gente agora, João, falando com você, né, João Paulo? A gente também está pedindo documentações relativas às pessoas que alienaram anteriormente no período que interessa, né? Num período razoável, por causa da tal da fraude de execução. Está chegando muito caso de fraude de execução aí para vocês? Sim, ou não? Tem muitos casos de fraude de execução, bastante. Tem sim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Conta mais um caso para nós desses aí das tragédias. Esse caso que ele contou é super trágico, mas olha, tragédia que não falta no registro de imóveis. Então tem essa questão. Quando a matrícula não está plenamente qualificada, existe esse risco. Bom, gente, aí você tem que... Aí vamos pensar na solução do problema. Aí você é advogado, já gerou o problema lá, não por omissão, por falta de cuidado, né, do advogado. Vocês são aluno aí da Letícia, vai tomar todo o cuidado. Mas aí aconteceu esse exemplo. Não tinha como você ter acesso, o seu cliente comprou o imóvel, o cartório não registrou. Aí você vai entrar, de repente, ali com embargos de terceiros. Aí eu tive também um caso de embargo de terceiros, que o juiz mandou cancelar a indisponibilidade em relação àquele embargante. Ele não falou expressamente que era em relação ao embargante, mas era. Por quê? Ele entrou e a justificativa é que ele já tinha comprado o imóvel antes da ordem de indisponibilidade, comprovou e o juiz mandou cancelar. Ou seja, dentro daquele contexto, cancela a ordem, porque ele em relação a este imóvel, a ordem continua, mas em relação a este imóvel pode cancelar porque ele já tinha sido alienado para terceiros. Aí esse terceiro, o embargante, ele quer vender o imóvel para terceiro. Na verdade, ele já tinha vendido o imóvel para terceiro e no momento de regularizar, viu isso. Só que ele quer passar direto, né? Ele quer ferir ali o princípio da continuidade, ele quer ferir o fisco municipal acerca do ITBI. Isso não pode. O tabelião e registrador de imóveis são fiscais tributários. Então, além da questão legal, né, de ter que respeitar o princípio da continuidade, também tem um fisco ali
que a gente tem que blindar, proteger. Aí, opa, aí ele queria vender. E como que a gente ficou sabendo isso? Nessa conversa. Ele não chegou a apresentar a escritura. Nessa conversa, aí a gente pegou o mandado, o juiz falando que tinha que cancelar parcialmente a ordem, e nós constamos na averbação. Nós nem iríamos averbar na matrícula. Por quê? O juiz mandou cancelar antes mesmo da averbação. Então, em tese, aquilo nem iria para a matrícula. Mas dentro deste contexto, nós tomamos o cuidado de averbar a ordem e cancelar parcialmente. Ela só foi cancelada em relação aos embargantes. Então, se um terceiro, e já pediram a certidão, ela saiu uma certidão negativa de ônus, de ações, tá? Negativa, apenas em relação aos embargantes fulano e beltrano. Os demais, Perfeito. ela é positiva, né? Então, assim, Positivo. o terceiro não pode comprar o imóvel, só vai poder comprar aquele que entrou com embargos. Então, Achei fantástico. isso. Fantástico isso. Gente, deu para entender, né? Então, o que ele falou? Se a pessoa já tinha comprado o imóvel antes de surgir essa execução, né? No caso de fisco é mais complicado, tá, gente? Porque no caso do fisco, teria que ter comprado antes da inscrição em dívida ativa, né? Porque fisco é mais pesado o negócio, né, João? Então, olha só, se comprou antes e provou isso, e o juiz, então, mandou liberar para aquela pessoa, não mandou liberar para todo mundo. Então, isso aí é importante, né? E é porque a gente vê, eu até falo isso, João, o povo é doido, o povo passa nas procurações para vender para quem quiser, pelo preço que quiser. Gente, não faz esse tipo de procuração, não, porque até o ganho de capital, isso tem repercussão para você. Como é que você dá uma procuração? É que, na verdade, ele vendeu pro outorgado, né? E deixou lá para o outorgado fazer o que quiser. Não faça isso, não faça isso. Aqui no cartório, graças a Deus, teve aquela decisão do STJ, sabe? Que falou que tem que ser o objeto, tem que indicar qual é o objeto. Então a gente já pega no pé lá. Mas você vai vender o quê? É esse bem aqui? Ah, é. Já vendeu? Vendi. Vendeu para quem? Para fulano de tal. Pelo qual preço? Pelo preço. Coloque isso tudo na procuração, gente. Coloque isso tudo, te garante. Por quê? Porque depois, olha só, o caso que contou aqui o nosso João, né? Foram fazer essas negociações. Se fosse para vender para terceiro, não ia dar certo. Mas vocês conseguiram segurar, né? Vocês conseguiram segurar. Conseguimos. Mas é difícil, né? Vai de um cartório que tem um fluxo muito grande, né? De averbação, registro. É difícil a gente controlar isso, mas a gente tem que fazer o serviço bem feito, tem que fazer a coisa bem feita, tomar esse cuidado. Uma pergunta que eu achei muito legal aí acho que Neide está um pouco para cima, é sobre a prioridade, né? Então, já tem uma escritura em andamento no cartório, chega uma ordem. A gente vai ter duas situações, gente. A prioridade não vai entrar aí naquela situação que eu não tenha os dados da pessoa, quer dizer que eu não tenho um protocolo de indisponibilidade. Aí chega uma escritura de compra e venda, eu vejo que aquele vendedor, aquele CPF do vendedor era aquilo que estava omisso na matrícula, aí eu vou abrir um protocolo para indisponibilidade. Quer dizer, eu tenho um protocolo 10.000 para escritura pública de compra e venda. E eu vou ter o protocolo 10.001 posterior para a indisponibilidade. Só que a indisponibilidade ela é anterior, então foi só uma questão de um erro, de uma omissão do cadastro do cartório. Aí o próprio Código de Normas de Minas estabelece que, neste caso, é negado o registro, né? Não vai entrar ali prioridade. E a ordem chegou depois. Em tese, é respeitado a prioridade. Mas, na prática, pelo menos, nós não aplicamos isso. Chegou uma ordem ainda que posterior a gente nega o registro e deixa ele o juiz que vai decidir. no juiz. O juiz assim, eu que vai sinto resolver. muito, é polêmico. Se eu me colocando no lugar da parte compradora, eu ia ficar indignado. Mas é complicado também para o registrador de imóveis assumir isso. Falar assim, não, foi depois, manda bala. A gente não sabe se houve uma fraude, então tem que tomar cuidado. Aí por isso que a gente nega o registro e vai lá, entra com embargos. A gente também toma essa iniciativa. A gente já entrou, entre aspas, está com embargos um monte de gente. A pessoa chega lá, manifesta que comprou antes, a gente manda um ofício. Olha, chegou uma escritura aqui, o juiz decidir. Não é um embargo propriamente dito, mas a gente toma esse cuidado de ter uma proatividade, né, para ajudar a parte, né, resolver esse problema. Deu para entender? Nossa, João, tá vendo? Não deu para gente falar tudo. O João vai ter que voltar outro dia. Mas eu queria agradecer demais a presença do João aqui hoje. Eu acho que deu para dar essa visão geral, tá? Primeira coisa, gente, o tal do bem de
família não é a solução em todos os casos, né? E essa questão de ser devedor é bem mais complexa, então a due diligence cada vez mais importante, né, João? Vou passar para o João para ele despedir. Vamos lá. Gente, o tempo passou voando, né? Quer dizer que o papo foi bom aí, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham esclarecido ou trazido mais dúvidas, que é assim que a gente aprende. Então, Letícia, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, por ter me convidado. Eu fico muito feliz, né? Porque, primeiro, você é uma pessoa muito legal, muito do bem, excelente profissional, e a live é excelente aí, um público muito participativo. Gostei muito de participar, tá? Continuo à Que disposição. bom, vamos Muitíssimo voltar. obrigado. Excelente semana para todo mundo e fiquem com Deus. Abraço. Valeu Beijo demais. para todos, gente. Tchau. Ótima semana. Vamos que vamos. Semana produtiva. Já passou o carnaval, agora vamos produzir, né? Abração para todos. Tchau. Obrigada, João. Até a Obrigado próxima. a você. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.